Sua nenenzinha está por ali, né? Se quiser levar ela para lá, vá para a salinha 1. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 6. Nós lemos Isaías, né? Eu gostaria de pedir você que ficasse de pé. A ler todos juntos. Isaías, capítulo 6. Nós leremos versos de 1 a 8. Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. Você encontrar, você fica de pé para ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esse culto, ó Pai, que nós celebramos ao Senhor. Quero te agradecer, Senhor Deus, por tudo que já foi feito aqui, ó Pai, tudo que já foi cantado, tudo que foi avisado, que foi decorado, Senhor Deus, tudo que foi dedicado no gasofilácio, ó Pai. Também a escola, o culto infantil também, Senhor Deus, que está acontecendo agora. Peço tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre nós agora nesse momento, ó Pai, que estamos diante da tua palavra, ó Pai, e queremos compreender, Senhor Deus, o que o Senhor quer das nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, esse tempo, ó Pai, de estudo e meditação da tua palavra, ó Pai, e que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, ó Pai, e que a tua palavra, cada dia, ó Pai, transforme nossas vidas. Eu te agradeço, eu te louvo, eu peço tuas bênçãos, Senhor Deus, para esse momento, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, podeis ficar à vontade, né? O pastor Leno está dando um estudo do livro de Efésios, né? Mas como quando a gente vai expor um livro, a gente estuda todo o livro e a gente vai agora seguir uma sequência, né? Então é um estudo que ele fez, né? Então fica muito difícil para mim continuar esse estudo. Então nós vamos dar um tempinho, tá certo? Para quando ele voltar, ele continuar. Ele terminou o capítulo 4 de Efésios, falta o capítulo 5 e o capítulo 6, que ele vai continuar expondo, certo? E hoje eu queria que nós meditássemos nesse texto de Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8, que fala sobre a revelação de Deus. Quando nós pegamos esse texto, quando nós começamos a ler esse texto, nós claramente já percebemos que no capítulo 6 ele vai tratar do chamado de Isaías. Isaías viveu numa época muito difícil. Os dias lá em Israel não eram fáceis, não eram dias fáceis, nós podemos dizer assim, né? No ano 740, que é o contexto, o ano em que aconteceu esse chamado de Isaías, o rei Uzias havia morrido, um rei temente a Deus, e agora o povo de Israel estava passando por uma decadência moral e espiritual muito forte. O povo de Israel, nesse contexto aqui, estava distante de Deus. Eles faziam sacrifícios profanos,
onde um dia eram feitos sacrifícios dedicados a Deus. Então era tempo de insegurança, era tempo de incerteza quanto ao futuro daquela nação. As cidades estavam desoladas, campos estavam destruídos e o trono estava vazio, né? Como eu disse, nesse ano o rei Uzias, um rei muito temente a Deus, havia morrido e agora o povo estava sem rei e estava também numa decadência muito grande moral e espiritualmente. E quando Isaías percebe tudo aquilo que está acontecendo, ele vai ao templo. Isaías tinha 25 anos de idade nessa época. Então, nesse ano, 740, com a morte do rei Uzias, ele vai ao templo buscar ao Senhor. Por que Isaías estava no templo? Porque em tempos de crise, Deus sempre desperta o seu povo para anunciar a sua mensagem. E essa mensagem tem que alcançar todos aqueles que estão distantes do seu amor e também da sua misericórdia. É uma mensagem também de disciplina para aqueles que o rejeitam. Quando nós pensamos isso, e nesse contexto de Isaías, nós podemos entender que a tarefa de um profeta é muito difícil. A tarefa de um profeta, ela é solitária, porque Deus chama esse homem de Deus para que ele possa agora falar, para que ele possa anunciar verdades que vão confrontar espiritualmente a situação de muitas pessoas. Então, a gente estava aqui na quarta-feira falando sobre esse assunto, né? Então, a gente até estava falando do profeta Natan, né? Como Deus chamou o profeta Natan para confrontar Davi, né? Davi tinha adulterado, Davi tinha matado o marido da mulher lá, que ele adulterou, e o profeta Natan foi encarregado de dizer isso para Davi, né? Quão arriscado e perigoso era essa tarefa, mas Deus realmente estava usando aquele homem naquele momento, como também agora, quando ele chama, quando ele convoca a Isaías. Quando nós pensamos sobre a tarefa do profeta, nós temos que entender também que para nós sermos usados por Deus, para essa tarefa de também sermos também arauto às nações, profeta às nações, é necessário que nós tenhamos um encontro marcante com o Senhor. E nesse encontro, Deus se revela a nós, mostrando-nos quem somos, o que precisamos fazer e o que Ele fará em nossas vidas. Então, quando nós pensamos nessa revelação de Deus, a primeira coisa que nós temos que entender é como Deus se revela. E a primeira coisa, Deus se revela ao homem. Versículo 1 e versículo 4, vamos ler aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Né? Interessante essa descrição no versículo 3, que diz que os serafins, né, os serafins, eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Quando nós estudamos o livro de Isaías, nós vemos que isso é uma constante nesse livro. E o que o profeta procurava mostrar é que não havia nenhum outro Deus como o Senhor. Ele queria mostrar que só havia um Deus, e esse Deus era poderoso, esse Deus era soberano. Ele fala de um Deus monoteísta, um único Deus. A gente sabe que o povo de Israel nessa época estava desviado e eles estavam adorando vários deuses. E Isaías agora, com essa visão que ele tem, mostra que existe apenas um Deus.
E quando nós pensamos isso no todo, é uma revelação progressiva que nós podemos ver no Antigo Testamento. Essa revelação de que só existe um Deus, ela inicia-se com Deus se revelando mais diretamente, quase que exclusivamente aos seus profetas. E ele vai alcançar esse clímax quando ele vai agora se revelar por meio de Jesus Cristo. Deus se revela ao homem primeiro, através da criação. E essa revelação através da criação mostra o seu poder. Segura aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 6 e vamos lá para Salmo 19, versículo 1. Salmo capítulo 19, versículo 1 até o versículo 6 vai mostrar essa revelação de Deus através da criação. Diz assim, Salmo 19, versículo 1. Salmo de Davi para o músico Mor. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua aliança se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma eternidade, desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Né? O versículo 1 diz que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Né? Então Deus vai mostrar aí o seu poder, a sua glória, através da criação. Já em Romanos capítulo 1, versículo 20, a Bíblia vai dizer que por Deus se revelar dessa forma, o homem é indesculpável diante dele. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Né? Então, diante dessa manifestação, dessa revelação de Deus na criação, o homem é inexcusável, o homem é indesculpável diante de Deus. Porque através dessa revelação nós podemos conhecer o poder e a glória de Deus. Deus também se revela através do seu Filho Jesus Cristo, mostrando o seu amor. Em João capítulo 1, versículo 18, vai dizer que ninguém jamais viu a Deus, né? Mas ele se revelou através de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Né? Então, Deus se revela através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ninguém viu Deus, o Pai, mas somente a sua revelação através de Jesus Cristo. Já em Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3, ele vai dizer que Deus se manifestou de muitas maneiras, mas nos últimos dias ele tem se manifestado de uma forma diferente. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Né? Então, Hebreus vai dizer que Deus se manifestou aos pais pelos profetas, ou seja, ao povo do Antigo Testamento, ele se manifestou através do ministério dos profetas.
Mas nesses últimos dias, agora ele se manifestou através do seu Filho. E vai dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressa imagem do seu ser. Deus também se revela através da sua palavra, mostrando a sua vontade. Lá em Mateus capítulo 22, Jesus Cristo vai dizer para aqueles homens que eles erram, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui nesse contexto, Jesus Cristo estava debatendo com os saduceus que não acreditavam na ressurreição, e ele estava falando da lei do levirato, que quando a mulher ficava viúva, o cunhado podia dar descendência ao falecido. E aí eles colocam uma situação totalmente sem lógica, se toda a geração morresse e ela casasse com todos, para poder dar descendência, no céu de quem ela ia ser marido, de quem seria o marido dela, E Jesus Cristo disse: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, mostrando o erro deles, porque a palavra de Deus é que mostra a vontade de Deus. Lá em João capítulo 5, versículo 39, João capítulo 5, versículo 39, João 5,39, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, porque nelas é que falam de mim, elas é que testificam de mim. Deus se revela através da criação, através do seu Filho Jesus e através da palavra de Deus. Mas quando nós voltamos lá para Isaías, nós podemos ver o segundo aspecto dessa revelação de Deus. O primeiro é que Deus se revela ao homem. E o segundo aspecto está no fato de que Deus se revela e também nos convence do pecado. Vamos voltar lá para Isaías, capítulo 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, não há como agir de outra maneira. Porque se você ver aí o versículo 2, a gente vê que os serafins, no versículo 3, eles clamam: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas se você ver o versículo 2, ele diz que os serafins que estavam por cima dele, eles tinham 6 asas, e com 2 eles cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Então, até os anjos se cobriam diante da santidade de Deus, mostrando aí o quanto Deus, da sua forma gloriosa, sendo manifesto. E nós precisamos, então, perceber Deus corretamente. E nós temos que fazer como Isaías. Que foi que Isaías disse no versículo 6? Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido. Ai de mim, pois estou perdido. Deus se revela a nós, e para sermos usados por Ele, nós precisamos entender quem nós somos e quem Deus é. E quando nós entendemos essas coisas, nós podemos ver aqui, através de Isaías, como Isaías compreendeu essas verdades. A primeira coisa que Isaías fez foi reconhecer o seu estado de pecado. Como é que ele diz lá no versículo 5? Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, Ai de mim, pois estou perdido. A primeira coisa que Isaías fez foi reconhecer o seu pecado, que ele estava totalmente perdido. A segunda coisa foi que Isaías reconheceu sua vida de pecado. Ele diz: ai de mim,
pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Né? Então, a primeira coisa que Isaías reconhece é o seu pecado, o seu estado de pecado. Estou perdido. Estou perdido. E depois ele reconhece a sua vida de pecado. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. A terceira coisa que Isaías vai reconhecer é o pecado do seu povo. O que ele diz? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então Isaías reconhece o seu pecado, mas Isaías reconhece o pecado do seu povo também. Né? Olha que interessante, né? Isaías, primeiro ele entende aquilo para ele, para que depois ele possa reconhecer que o seu povo também estava perdido, que o seu povo também estava em situação de pecado. E a quarta coisa que Isaías reconhece, que ele reconhece, é quem é Deus. Ele diz, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Né? Então ele reconhece que Deus é o Senhor, que Deus é soberano, que Deus é santo. Ele reconhece quem Deus realmente é. E a primeira atitude a ser tomada pelo homem quando ele tem um encontro com Deus é essa que Isaías teve. Reconhecendo que ele era um perdido pecador e de outra maneira ele não poderia ser usado por Deus, né? Então Deus se revela e Deus assim nos convence do nosso pecado. O terceiro aspecto dessa revelação de Deus está aí no versículos 6 e 7. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Né? Então, Deus se revela e muda a nossa vida. Então, quando Isaías reconheceu quem ele era, quando ele reconheceu o Senhor, como ele mesmo declarou, né, aqui no final do versículo 5, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, a partir daí, o Senhor agiu em sua vida de uma forma extraordinária, realizando as mudanças na sua vida. Isaías disse que era o quê? Um homem de lábios impuros, mas agora a sua vida foi transformada. De perdido pecador, com seus lábios impuros, ele não falava das coisas de Deus, agora sendo purificado pelo Senhor, até os seus lábios se tornaram instrumentos para glorificar a Deus. Né? Ele diz, olha, eu sou um homem de impuros lábios, e agora, quando o Senhor se revelou e mudou a vida dele, agora Isaías seria profeta. Isaías agora usaria os seus lábios, mas para proclamar a palavra de Deus, para anunciar a palavra de Deus, para glorificar a Deus. E só assim, amados, nós podemos ser usados pelo Senhor. E ouvir o clamor das nações, dos que estão a passos largos caminhando para a perdição. Israel estava totalmente desviado, mas agora Isaías seria esse profeta que iria exortar para que o povo se voltasse para os caminhos do Senhor. Mas para isso ele teve que reconhecer o seu pecado. Para isso Deus teve que fazer uma mudança na vida daquele homem. O quarto aspecto está no versículo 8. Deus se revela e nós somos comissionados para servi-lo. No versículo 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. A remoção do pecado nos permite respondermos à chamada de Deus. Né? A remoção do pecado nos permite respondermos à chamada de Deus. Para que Isaías pudesse receber o chamado do Senhor de ser um arauto às nações, ele primeiro teve que ter um encontro
transformador com o Senhor. Não dava para Isaías ser usado do jeito que ele estava. Deus quer servos comprometidos com ele. Então, ele teve que ter esse encontro com o Senhor. Deus teve que transformar a vida daquele homem para ele dizer sim. Quando nós estudamos sobre Isaías, como eu falei no início, Isaías aqui ele tinha 25 anos de idade. Isaías era um nobre, ele vivia no palácio, né? Então ele vivia de boa. Mas Isaías percebeu que Deus tinha um plano melhor para a vida dele. Ele entendeu que Deus queria transformar a vida dele, que Deus queria usá-lo. E agora, depois de todo esse encontro com Deus, agora sim, Isaías poderia ser usado. Isaías não foi salvo apenas para ter um título de profeta na sua vida. O título de profeta não era somente para colocar no currículo dele, mas para que ele pudesse exercer aquela tarefa que Deus o comissionou. Se você pegar aí a sua Bíblia, segura aí Isaías, você for para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, olha como as coisas são bem interessantes. Olha como a palavra de Deus também fala para nós. 1 Pedro, deixa eu ver aqui se é primeira mesmo, mas eu creio que sim. Não, 1 Pedro, capítulo... Peraí. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, né? Se nós parássemos nesse versículo aqui, nós estávamos igual a Isaías, né? Quando era novo, nós estávamos de boa, né? Nós estávamos de boa. Por quê? Porque ele vai dizer o quê? Que nós somos geração eleita, que nós somos sacerdócio real, que nós somos a nação santa, que nós somos o povo adquirido por Deus. Isso aqui está muito bom, né? Tá ótimo, né? Mas tem um propósito para tudo isso. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos chamados por Deus para que nós pudéssemos não ser apenas essa nação santa, esse povo eleito, esse sacerdócio real, mas o objetivo foi para quê? Para que nós possamos anunciar a palavra daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que foi verdade na vida de Isaías, também é verdade na nossa vida, né? Deus chamou Isaías para que ele possa cumprir aquela tarefa, né? E olha que Isaías, ele respondeu prontamente às perguntas do Senhor. Qual foram as perguntas do Senhor? Versículo 8 aí. Depois disto, nosso livro de Isaías, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías disse o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Prontamente agora Isaías podia responder a resposta de Deus, podia responder as perguntas de Deus. E Deus também tem colocado sobre nós a tarefa de sermos instrumentos seus para a proclamação das boas novas do Evangelho. Nós somos chamados para sermos despenseiros de Deus. Segura aí Isaías e vai para 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 a 2. Deus também quer que nessa dispensação nós sejamos bons dispenseiros. 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 a 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus,
Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Olha aí, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. O que é um dispenseiro? Um dispenseiro é um mordomo, certo? Alguém que está encarregado de cuidar do andamento da casa. Por exemplo, um exemplo de um dispenseiro, um exemplo de um mordomo, José. Né? Vocês lembram? José foi vendido para o Egito, né? Como escravo, e quando ele chegou lá, Potifar o comprou. E na casa de Potifar, José cuidava de tudo. Né? Ele sabia o que vendia, ele sabia o que comprava, né? Ele cuidava de tudo. Como ele disse para a mulher de Potifar, né? Olha, eu só não tenho poder sobre ti, né? Mas tudo que tem na minha casa, meu Senhor não sabe. Eu é que tomo conta de tudo, né? Então, um dispenseiro é isso. Alguém que iria administrar a casa, né? Ele só daria relatório para o dono da casa. Mas ele que comprava, que vendia, né? Ele que fazia acontecer. E a Bíblia diz que nós somos despenseiros dos mistérios de Cristo. Ou seja, Cristo nos colocou aqui para que nós pudéssemos cuidar do seu reino aqui na terra. Para que nós pudéssemos cuidar das coisas de Deus aqui nessa terra. Mas no versículo 2, ele diz que requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Mas é necessário que haja fidelidade entre nós. Para que nós possamos exercer bem, para que nós possamos proclamar essas novas do Evangelho, para que nós possamos cuidar das coisas do Senhor. Deus já estabeleceu o método, Deus já estabeleceu a maneira como Ele quer alcançar o homem. Volte aí a sua Bíblia um pouquinho para Romanos, capítulo 10, versículo de 13 a 17. Romanos capítulo 10, versículo de 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando Deus se revela, nós somos comissionados para servir. As pessoas só vão crer no evangelho se elas ouvirem do evangelho. E elas só podem ouvir do evangelho se alguém pregar o evangelho. E essa é a nossa missão. Essa é a nossa tarefa. Foi pela qual Isaías foi comissionado e também é a tarefa pela qual nós somos comissionados. Para nós concluirmos, pode estar lá, conclusão. Muito bem. Primeiro, Isaías não saiu do mesmo jeito quando se encontrou com o Senhor. Aquele homem que era um nobre, que vivia no palácio, agora saiu de lá sendo um profeta para as nações. E a gente sabe que o trabalho de profeta é muito difícil. E Isaías passou por coisas muito difíceis. Mas, na verdade, Isaías, pode passar, amado, ele não poderia ficar calado diante de tudo aquilo que tinha acontecido na vida dele. Ele teve um encontro com o Senhor. Ele viu a glória de Deus. Ele foi comissionado por esse Deus. Isaías não podia sair de lá do mesmo jeito que entrou naquele templo, naquele dia. Ele não podia sair de lá calado diante de tudo aquilo que havia acontecido na vida dele. E mesmo que o povo não ouvisse a mensagem, ele sabia que a sua tarefa era pregar. Mesmo que isso custasse a sua própria vida. E custou a mais. Diz a tradição que Isaías foi colocado dentro de um tronco oco,
colocaram ele dentro daquele tronco oco e serraram o tronco com ele no meio, com ele dentro. Ou seja, ele foi serrado ao meio, né? Isaías teve um longo ministério. Ele começou com 25 anos, ele foi até 85 anos de idade quando foi martirizado. 60 anos de ministério. Um homem que dedicou a sua vida para Deus, porque ele teve uma revelação de Deus, ele teve um encontro com Deus. Amados, na nossa vida não pode ser diferente. Nós tivemos um encontro com Deus. Deus transformou a nossa vida. A nossa vida não pode ser como era antes. A nossa vida tem que ser diferente. A nossa vida tem que glorificar a Deus. A nossa vida tem que nos comissionar. A nossa vida agora tem que ser de total amor e dedicação a esse Deus que nos salvou. Nós não podemos ser os mesmos. Nós não podemos ficar de boca fechada. Nós somos comissionados por Deus para anunciar essas verdades como Isaías fez. E Deus se revela ao homem e transforma a vida do homem. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra, ó Pai, que vai falar, Senhor Deus, dessa revelação de Deus na vida de Isaías. E como o Senhor, ó Pai, transformou a vida daquele homem, ó Pai. Como a tua revelação, ó Pai, trouxe um impacto grande e profundo na vida daquele homem, ó Pai. E nós sabemos que o Senhor se revela, ó Pai, através da criação, através de Jesus, através da palavra, ó Pai. Nós sabemos, Senhor Deus, que quando o Senhor revela, Ele nos convence do pecado. Mas também sabemos, ó Pai, que quando o Senhor se revela, Ele muda a nossa vida. Então sabemos também, Senhor, que quando o Senhor se revela, nós somos comissionados para servir. Abençoa, Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, sermos bons despenseiros. Para que nós possamos ser arauto às nações, ó Pai. Para que nós possamos anunciar essa palavra, ó Pai, a muitos que caminham, ó Pai, a passos largos para a perdição, para a destruição total. Abençoa, Senhor Deus, nossas vidas, para que nós sejamos, Senhor Deus, instrumentos do Senhor. Para que nós possamos, Senhor Deus, sermos usados para a tua glória. Eu te agradeço, ó Pai, eu peço tuas bênçãos, Senhor Deus. E o Senhor venha, Senhor Deus, a mudar, a transformar nossas vidas, Senhor Deus, dia após dia. Para que nós não sejamos, Senhor Deus, iguais, mas para que essa revelação de Deus, ó Pai, que um dia aconteceu nas nossas vidas, possa trazer um impacto grande e profundo, Senhor Deus. Para que nós sejamos, Senhor Deus, verdadeiramente ministros, despenseiros, ó Pai, do Evangelho, dessa graça de Deus que foi a incumbência nossa, ó Pai. Nos abençoa, Senhor Deus, e nos ajuda, porque sem Ti, ó Pai, nada podemos fazer. Nós Te louvamos, nós Te damos graças, nós pedimos as Tuas bênçãos, pois oramos assim, em nome de Jesus. Amém.